Nesse vídeo eu vou te ensinar como dominar a física do Enem e transformar sua maior dificuldade em o seu diferencial para ser aprovado esse ano. Se você aprender o método de estudo que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, você nunca mais vai travar nas questões de física. Eu vou destrinchar cada detalhe e no final desse vídeo eu vou te passar os tópicos essenciais que você precisa revisar e estudando apenas esses conteúdos você garante no mínimo 10 questões das 15 que vão cair esse ano na prova de física. Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes fundamentais. Primeiro eu vou te passar a base de tudo. Qual é a base que você precisa para começar a dominar a física do Enem? Depois eu quero te explicar o método que você vai utilizar para estudar os conteúdos e dominar essa matéria que você tem tanto medo e dificuldade. E por fim, eu vou te explicar a ordem dos conteúdos, ou seja, um cronograma de 8 semanas ali, mas que pode ser expandido para que você consiga dominar as questões que vão cair esse ano na prova com base nas incidências dos últimos 5 anos de prova. Quando a gente fala de dominar a física do Enem, é muito importante que você entenda que é preciso ter uma base nela antes. Se você não tem uma base em física, fica muito difícil de você dominar os conteúdos. E para você entender qual que é a base de física, é preciso que você entenda que a matemática é a linguagem que a gente usa para física. Então, se você já tem uma dificuldade prévia em matemática, consequentemente, você vai ter uma grande dificuldade em física e vai travar nos conteúdos de física. Então, antes mesmo de você querer dominar a física ou começar a estudar os conteúdos de física, é essencial que você domine a matemática primeiro. E tem 6 conteúdos, né? 6 fundamentos matemáticos que você precisa dominar antes de estudar qualquer conteúdo da física. Eu vou te explicar quais são esses fundamentos e o que você tem que dominar em relação a esses tópicos, para que, caso você ainda não tenha dominado alguns desses assuntos, você volte agora na matemática, reforce essa base primeiro e depois vá para a física. Eu sei que parece que às vezes você vai perder tempo ali voltando e focando mais matemática do que começar a física, mas justamente ao contrário. Se você foca essa base matemática primeiro, você aprende a física de forma muito rápida e se torna muito mais fácil evoluir ali nos conteúdos. E existe uma estratégia que eu geralmente ensino para os meus alunos de estudar física e matemática ao mesmo tempo de uma forma inteligente. A gente inverte alguns conteúdos da física, começando de uma maneira mais teórica ali, eu vou te mostrar isso mais no final do vídeo, lá os tópicos que você vai começar estudando e revisando de forma bem específica, não só o conteúdo, mas os tópicos que você precisa revisar, e aí você vai entender como juntar isso, ou seja, fortificar a tua base em matemática nesses 6 fundamentos e ao mesmo tempo você ir estudando ali a parte dos conteúdos da física. Bom, quais são esses 6 fundamentos ali que você tem que focar dentro dessa reta final? O primeiro fundamento que você tem que focar, pessoal, é a matemática básica, né? O que a gente chama de aritmética dentro da física. E aí, quando a gente fala de matemática básica, você pode dizer, Renato, a matemática básica, ela é muito grande, tem muita coisa para eu estudar dentro da matemática básica, né? Eu preciso que você me diga de forma específica o que eu tenho que estudar. Então, pega aí agora nesse momento e já começa a anotar, já começa a prestar muita atenção nesse vídeo para que você veja se você domina esses tópicos aqui, porque caso você não domine, você precisa voltar nas questões e tentar fixar esses conteúdos antes de começar a estudar qualquer conteúdo da física. Bom, o primeiro tópico dentro de matemática básica que você tem que dominar para física, tá? São as operações fundamentais, né? Quais são as operações fundamentais? É dominar adição, subtração, multiplicação e divisão. Esse assunto não é um assunto muito longo e muito complexo, é um assunto que você já tem uma base prévia e geralmente é um assunto que você sente dificuldade. O que você começa a sentir dificuldade começa a ser a partir daqui, quando você tem que dominar frações e números decimais. É importante que você saiba converter e calcular as frações e os números decimais, e não precisa ir em algo muito complexo. O grande problema quando você vai estudar matemática básica é você pegar aquelas frações que são mais complexas, né, que envolvem já uma potência junto com fração, e para física isso não é tão relevante. O mais importante para mim é que você saiba calcular as frações básicas, saiba aproximar números, saiba fazer de cabeça as contas, ou seja, trabalhar um pouco de cálculo mental, porque isso vai ser importante para você estudar os primeiros assuntos ali da física. Depois disso, é importante que você domine também a parte de porcentagem e razões e proporção, ou seja, entender como calcular as porcentagens, como usar a razão, ou seja, entender a base matemática, ou seja, a base da matemática básica aplicável à física. Esse aqui é o primeiro fundamento que você precisa dominar para a prova de física do Enem. E também para a prova de matemática. Se você ainda não está fazendo mais de 20 acertos em matemática, isso que você precisa estudar no primeiro momento. Dominando esses 3 tópicos, ou seja, esses 3 conteúdos aqui, você já consegue ali bater pelo menos 15 a 16 acertos dentro da prova de matemática, né? E aí você consegue ali depois desenvolver para os próximos assuntos. Se você hoje tem dificuldade, por exemplo, em funções, geometrias, se você sente dificuldade em cinemática, por exemplo, é porque essa base aqui tua está muito fraca. Depois disso, depois de dominar a base matemática, a gente vai para um segundo tópico, né? O segundo fundamento matemático que você tem que dominar. E o segundo fundamento matemático que você precisa dominar são as grandezas proporcionais. Bom, grandeza proporcional, Renato, não é razão proporção? Não, não é bem
razão e proporção. Tem dois tópicos dentro de grandezas proporcionais que vocês vão precisar dominar. O primeiro deles aqui é as regras de três simples e compostas, ou seja, a sua capacidade de desenvolver problemas lógicos de regras de três. E é muito importante esses dois fundamentos aqui, é muito importante para você começar a estudar os conteúdos, como por exemplo lá depois de ondulatória, de termologia, ou até mesmo na cinemática, para você conseguir desenvolver ali aquelas fórmulas básicas que vão ter, como lá a fórmula da equação fundamental da ondulatória, você precisa ter um bom conhecimento de regra de três, tem que saber aproximar, tem que saber converter, né? Então para você conseguir converter unidade, né, converter metros, conseguir fazer unidades de tempo, por exemplo, é importante que você domine a parte de regra de três simples e compostas. E também é importante que você domine a questão de escalas, conseguir aplicar conceitos de escala, né? Ali as questões, ó, a escala vai ser útil para quê? Compreender e aplicar conceitos de escala úteis em modelos físicos e desenhos. Quando você for estudar termologia, quando você for estudar calorimetria, quando você for estudar as escalas termométricas, né, um assunto dentro da física, você precisa ter um conhecimento básico antes de escala. Então, dentro desse primeiro momento, para você pelo menos começar a estudar física, a ideia é que você comece com esses dois fundamentos muito bem consolidados, e tendo esses dois fundamentos muito bem consolidados, você está pronto para já começar a estudar os primeiros conteúdos de física, tá? Depois eu vou te dizer os conteúdos que você vai começar, mas eu quero que você entenda já que os dois primeiros conteúdos de física que você vai começar exigem um domínio nesses dois primeiros fundamentos. Você não precisa ter muito mais conhecimento em matemática para avançar ali dentro da física. Então você pode começar a estudar física se você tem esses dois fundamentos equilibrados. Agora, se você vai, por exemplo, estudar a física mais completa, ou seja, os restantes dos conteúdos que tem na física ali que vão cair dentro da prova, né? Então, ou seja, para você dominar lá a parte de cinemática, para você dominar a parte de dinâmica, eletrodinâmica, para você estudar ali alguns conceitos mais específicos de eletrostática, magnetismo, já é necessário que você domine o restante dos fundamentos. Tem que ir além desses dois fundamentos básicos. E aí a gente entra aqui, quais são os dois fundamentos que você vai ter que dominar? O terceiro fundamento, então, ele vai ser a parte de álgebra básica, né? E aí talvez você fique ali um pouco bugado agora, né? Pensando, pô, álgebra básica, né? Um aluno que não tem muito domínio em matemática, ele já começa a se confundir em alguns termos em relação à álgebra, né? Para você que não lembra o que é álgebra, é quando a gente começa a falar ali das equações, né? Ou seja, manipular expressões, né? Habilidade para simplificar e rearranjar expressões algébricas, né? Então, sabe aquele assuntinho das expressões algébricas, você saber montar as equações? Isso aqui começa a ser fundamental, porque quando você vai estudar lá a parte de cinemática, quando você vai estudar ali alguns conceitos da parte de eletrodinâmica, já é importante que você consiga manipular aquelas equações. Outro assunto importante aqui, ou seja, outro tópico que você vai ter que dominar, vai ser a parte de quê? Resolver equações lineares e equações quadradas, ou seja, equação do primeiro e equação do segundo grau, e depois disso, funções e gráficos. A parte básica de você saber o que é uma função afim, a função do primeiro grau, a interpretação de gráficos. Por quê? Porque alguns conceitos, principalmente quando você for estudar na cinemática, lançamento horizontal, lançamento vertical, lançamento oblíquo, vai ser necessário que você domine a parte de funções e gráficos. Como que você vai estudar ali a parte dos gráficos da física sem dominar essa parte matemática, né, da álgebra básica? Então, antes de você querer realmente avançar na cinemática, é importante que você domine a álgebra básica. E aí entra um grande problema na física que você tem que perceber, que por que eu sou tão grande, eu sou crítico na parte dos cursinhos, quando eles vão começar os conteúdos de física, e eles colocam para os alunos o primeiro conteúdo lá para estar estudando a parte de cinemática. Por que eu não gosto disso? Porque o aluno ele não tem domínio ainda, principalmente nesses dois fundamentos iniciais, ele não sabe matemática básica, ele não sabe grandezas proporcionais, e ele também ainda não dominou a álgebra básica. Então, é importante que você domine essa questão aqui, ó, é importante que você domine a parte de álgebra básica para que você consiga depois estudar a parte de cinemática. Então esses dois assuntos iniciais são importantes para você começar e você consegue estudar os conteúdos iniciais como ondulatória, termologia, são mais teóricos, mas para começar a avançar na parte da mecânica, de cinemática e dinâmica, é necessário que você domine também a parte de álgebra básica e não só a parte de álgebra básica. Você vai ter que ir além e dominar o quarto fundamento. Qual que é o quarto fundamento? O quarto fundamento é a parte de geometria plana e geometria espacial. Você não precisa dominar de forma aprofundada tudo de geometria plana e geometria espacial, como, por exemplo, a parte de círculos lá, por exemplo. A ideia é que você tenha a base para que você consiga avançar em alguns assuntos como vetores, por exemplo. Então você vai ter que entender as formas e propriedades, né? Conhecer as propriedades de formas geométricas básicas, como triângulos, são as partes mais importantes, né? Triângulos quadriláteros, um pouquinho de círculo, dependendo ali, formas espaciais, como cubos e esfera. Por que é importante aqui? Eu vou destacar para você por que é mais importante aqui triângulo, por exemplo, e a parte de círculo. Triângulo para você estudar ali, quando você for estudar a parte de vetores, por exemplo, vai ser muito importante. Quando você for estudar a parte de dinâmica, de forças ali. E círculos, por exemplo, se você for estudar, por exemplo, força centrípeta, vai ser importante de você saber essa parte dos círculos também, né? E o segundo fundamento ali, o segundo tópico dentro de geometria espacial e geometria plana, vai ser você entender os teoremas, ou seja, entender e aplicar teoremas fundamentais, como o teorema de Pitágoras e as leis de senos e cossenos. Por quê? Porque quando você vai estudar vetores,
exige o conhecimento básico de ângulos, de senos e cossenos. Você vai estudar os ângulos ali dos vetores, né? O seno, cosseno, você precisa saber esses fundamentos básicos ali da geometria plana, principalmente a parte de ângulos e triângulos, para que você consiga estudar o vetor, que vetor é base para cinemática, vetores acaba sendo base para eletrodinâmica, né? Para você depois estudar as forças, é base muitas vezes para a lei de Newton, então você precisa ter essa base matemática também em geometria plana e geometria espacial. Bom, o quinto fundamento, estamos indo para os últimos dois agora, eu já te passei 4 fundamentos matemáticos que você precisa dominar. O quinto fundamento agora, a partir de agora, é o quê? É a geometria analítica, tá? Um pouquinho específico a geometria analítica. Por que eu digo que a geometria analítica é importante? Primeiro, porque você precisa entender as coordenadas e gráficos, ou seja, saber plotar pontos e desenhar gráficos no plano cartesiano, e precisa também entender as equações de linhas e curvas, ou seja, saber resolver e entender a equação da reta, parábola e outras curvas simples, o que é crucial para estudar os movimentos na física. Então, quando você for estudar principalmente os movimentos lá dentro da física, como eu já citei, a questão de lançamento, oblíquo, lançamento vertical, lançamento horizontal, também tem os movimentos de corpos lá na gravitação universal, ou seja, diversos conteúdos da física vão utilizar alguns fundamentos da geometria analítica. Então, por isso que é essencial que você tenha uma base na geometria analítica. Mas olha só, aí que entra. A geometria analítica é um assunto mais específico dentro da matemática ali para você estar estudando. Ela é um assunto ali que geralmente os alunos deixam mais para o final do cronograma. Então, ao mesmo tempo, se você vai usar um conteúdo da física que exige esse conhecimento específico da matemática, você tem que deixar esse conteúdo para o final. O que é errado, por exemplo, é você querer estudar um conteúdo lá da física no início, ou seja, o primeiro assunto da física você vai querer dominar toda a cinemática lá, por exemplo, e você não sabe, por exemplo, geometria analítica. É óbvio que você vai sentir extrema dificuldade, um ódio e um medo de física porque você não acerta nenhuma questão. Bom, e o último fundamento aqui, espero que você esteja anotando e prestando muita atenção no que eu estou te passando, é trigonometria, tá? Trigonometria é junto fundamental ali, né, nessa segunda fase do estudo da física ali, justamente para você dominar alguns conceitos como razões trigonométricas, né, então dominar seno, cosseno e tangente, que é um pouquinho, a gente tem a parte dos ângulos lá da geometria plana, você tem uma pincelada disso, mas você vai aprofundar muito mais na parte de razões trigonométricas, é aqui que você realmente domina seno, cosseno e tangente. É importante que você consiga identificar, né, fazer identificações trigonométricas, como conhecer as identidades trigonométricas básicas, ou seja, simplificar expressões, conseguir resolver problemas trigonométricos, e é importante também você entender de forma mais aprofundada as leis do seno e cosseno, aplicar essas leis e envolver problemas que envolvem a parte física, principalmente a questão de decomposição de vetores e também análise de força, né? Então, basicamente, se você domina a parte de trigonometria, ou principalmente se você domina aqui essa parte aqui, ó, de álgebra básica, geometria plana, geometria analítica e trigonometria, você está apto para começar a estudar os primeiros conteúdos ali relacionados à parte da mecânica da física. Esses são os 6 fundamentos matemáticos que você precisa ter para começar a realmente focar nos conteúdos que eu vou te dizer que precisa estudar em física. É importante que você entenda que esses 2 primeiros assuntos aqui, eles são importantes para você estudar os assuntos mais teóricos e básicos, como por exemplo ondulatória e termologia, e quando você vai avançar nos assuntos ali mais específicos, ou seja, eu vou começar a estudar cinemática, por exemplo, a parte de mecânica, é importante que você domine esses assuntos aqui, e quando você avançar para os assuntos mais difíceis da física, como por exemplo você for aprofundar nos tópicos mais específicos de cinemática, de dinâmica, de eletrodinâmica, é importante que você dê uma passada também nesses últimos tópicos aqui, né, tem um domínio desses assuntos matemáticos para conseguir progredir, tá certo? Agora, eu quero falar para vocês aqui sobre a questão do método, ou seja, qual método você vai utilizar para começar a avançar em física. É importante que você entenda a questão dos métodos para que você vença suas dificuldades de aprendizado e consiga avançar nos conteúdos que eu vou te dizer que você tem que estudar dentro dessas próximas 8 semanas, né? Não basta apenas eu te dizer, olha, estuda ondulatório, estuda termologia, né, estuda ali cinemática, né? Eu vou te passar aqui esses conteúdos, mas eu vou te passar de forma específica o que estudar dentro de cada um desses conteúdos aqui mais pro final desse vídeo. Nesse momento agora aqui eu quero te dizer o seguinte: se você ainda não se inscreveu no meu canal, agora é o momento de você já deixar uma inscrição aí e deixar uma curtida também. Agora tem uma opção no YouTube que se você clica ali na curtida, aparece para você hypar esse vídeo, ou seja, significa que você gostou muito desse vídeo, você recomenda para que outras pessoas também assistam. E como você tá vendo aqui que eu tô produzindo um conteúdo fenomenal, um conteúdo de alto nível aqui para te ajudar, eu quero que você também me ajude aí, deixando uma curtida ou se inscrevendo no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Bom, primeira coisa que eu quero começar falando aqui com vocês sobre a questão do método que você vai utilizar, tem 4 pontos principais. Primeiro, medo da física, compreender os conceitos abstratos, ou seja, são 4 principais dificuldades que a grande maioria dos alunos tem e que provavelmente você também tem essa dificuldade, e se você tiver, você vai aprender como resolver ela agora. Primeiro, medo de física. Segundo, compreender os conceitos abstratos da física. Terceiro, aplicar as fórmulas de física. Quarto, conseguir resolver os problemas, ou seja, conseguir interpretar as questões de física. São os 4 problemas essenciais. Vamos começar pelo primeiro, medo
de física. Se você é um aluno que tem medo de física, quando você pensa na disciplina física, você já clicou nesse vídeo pensando, caramba, é a minha maior dificuldade, dentro da prova de natureza, é a matéria ali que eu tenho maior dificuldade, o que eu menos estudei, o que eu menos acerto. Por que você tem geralmente esse medo? É porque você foi apresentado a física de uma maneira errada. Você foi apresentado a física sem ter dominado a matemática. Você foi apresentado a física lá no teu ensino médio, talvez, de uma forma, por exemplo, que é mais difícil de ser estudado. Geralmente, quando você entra no cursinho para estudar, os professores eles passam a ordem fundamental da escola, que é começar no primeiro ano estudando toda a mecânica, então você começa lá pela cinemática, dinâmica, trabalho em energia, gravitação universal. No segundo ano você aborda os conceitos mais da ondulatória, da termologia, da óptica, né, dos movimentos MHS, e aí quando você vai para o último ano do teu ensino médio, você entra na parte das eletricidades, ou seja, estudando eletrodinâmica, eletrostática, magnetismo. Essa é a ordem fundamental. Se você abrir qualquer livro de física ou qualquer cursinho de física, ele vai seguir essa ordem aí dos cursinhos que você assina, por exemplo. Só que essa ordem, eu descobri quando eu estava estudando que era a ordem mais difícil de estudar física. Por quê? Porque quando você ia estudar nessa ordem, eu não tinha uma base matemática, então eu errava todas as questões e parecia que eu nunca ia aprender a física. E foi aí que eu consegui fazer um rearranjo dos conteúdos, escolhendo, por exemplo, começar pelos conteúdos mais teóricos e progredindo de um nível de dificuldade. Ou seja, eu coloquei para estudar primeiro os assuntos que mais caíam na prova e os assuntos que também eram mais fáceis. Depois eu progredi para os assuntos que continuavam tendo uma alta incidência na prova, mas eram no nível mediano. E deixei para o final os assuntos que também tinham uma alta incidência na prova, mas tinham um nível de dificuldade maior. E os assuntos que quase nunca aparecem, eu deixo lá para o final. Então, quando você vai pegar, às vezes, um conteúdo, por exemplo, cinemática é importante, mas não é tudo de cinemática que cai. Tem 4 tópicos de cinemática que geralmente caem no Enem, o restante quase nunca aparece. Dinâmica, a mesma coisa. Quando você vai estudar, por exemplo, termologia, tem 4 tópicos que caem em termologia, o restante quase nunca aparece. Então é importante você entender isso, e eu vou te passar isso daqui a pouquinho. Então, para você conseguir vencer essa dificuldade na física, você precisa começar a ter resultado. E começar pelos assuntos mais fáceis vai te ajudar a evoluir de forma mais rápida, né? Então a estratégia que eu vou trazer aqui nesse vídeo para você, primeiro é te mostrar que você precisa ter uma base matemática, e em segundo ponto que você precisa começar pelos assuntos mais fáceis da física, né? E essa é a ordem que eu vou te passar fundamental. Bom, agora que eu já dei uma pincelada nessa questão da sua dificuldade, nesse bloqueio que você tem em física, você já entendeu que você vai vencer essa dificuldade. Física não é uma matéria do bicho de 7 cabeças, não é tão difícil assim. Você consegue acertar pelo menos 10 questões da prova de física, dominando ali 4 conteúdos fundamentais da prova, né? E agora você precisa entender como que você compreende os conceitos mais abstratos da física, sabe? Sabe aqueles conceitos que parece que não entram na sua cabeça, o professor começa a explicar, você fica viajando e fala assim, meu Deus, não tô entendendo nada que esse professor tá falando. Bom, para você dominar os conceitos mais abstratos da física, é muito importante que você sempre tente conciliar o que você tá aprendendo na física junto com o mundo real, ou seja, aplicabilidade no mundo real. Se você vai estudar ondulatória, por exemplo, fundamentos da ondulatória, fenômenos da ondulatória, é ideal que você sempre relacione com o seu dia a dia, com algo que está próximo de você, até porque o Enem sempre vai cobrar as questões dessa forma. Então o Enem, por exemplo, gosta de cobrar, por exemplo, a reflexão da luz na reflexão da água, ou seja, um caçador olhando para um peixe, a água refletindo, por exemplo, atravessando ali 1 litro de água. Quando as questões envolvem, por exemplo, som, ondulatórias, geralmente é ondulatórias em cordas, então, por exemplo, vai vir uma questão que fala de violão, vai vir uma questão que fala de amplitude, uma questão que fala ali, por exemplo, de frequência, de timbre, uma questão como caiu no ano passado do Enem, que era uma questão do Cebolinha, onde quando você estica a corda, o que que acontece? Quando você aumenta o comprimento da corda, o que que reduz? Ou seja, você compreender esse fundamento sempre analisando junto com o mundo real. Por exemplo, se eu estiver falando aqui nessa aula e aí você me dizer, Renato, fala mais baixo. Eu vou começar a falar mais grosso, porque falar mais baixo eu tô falando de tom. Se você falar, Renato, fala mais... Aumentando o meu tom e agudo, porque som em alto refere ao tom. Se você quer que eu diminua a minha frequência de voz para falar em uma amplitude menor, é assim que a gente tem as questões do conceito físico, sempre relacionando com o mundo real para você não esquecer, para que você consiga memorizar. Quando a gente entra em alguns outros conceitos, como por exemplo de visualização, magnetismo, eletrodinâmica, tem um site chamado PHET, né? Eu acho que fala PET. Esse aí é um site americano onde eles têm tipo uns modelos físicos que você pode olhar a aplicabilidade física dentro do conteúdo. Se o teu professor for bom, ele já vai mostrar isso durante a aula, mas se ele não for, o legal é que você comece a brincar com a física, que você consiga ali sempre utilizar algumas aulas que te mostrem, né, como que a física é no mundo real. Tem alguns canais de física que são muito bons, que não são exatamente de professores de física, mas que te mostram a física aplicada no mundo real, como por exemplo o canal do Ciência Todo Dia, onde ele te ensina a física ali como se fosse um documentário, uma parada que você começa a achar fenomenal. A ideia
ideia da física, né? E você fala assim, pô, Renato, mas isso vai ser útil para o Enem? Vai, porque daí você vai aprender a gostar da física, você vai ver o quanto a física é legal, é interessante, você começa a entender os conceitos e você começa a visualizar como a física é aplicada no mundo real. Porque é assim que o Enem cobra, o Enem gosta da física aplicada no mundo real. O Enem não é uma prova que fica só cobrando fórmulas. Para você melhorar também a questão de compreender os conceitos mais abstratos, é importante que você faça conexões com os outros conteúdos, porque os conteúdos são extremamente conectados. O conteúdo ondulatório, ele vai estar conectado com os conteúdos de óptica, conteúdos de ondulatório muitas vezes vão estar conectados também com os conteúdos iniciais da cinemática, a termologia vai estar muitas vezes ligada lá na termodinâmica, o conteúdo da termologia, e também muitas vezes vai estar aplicado lá na química, na termoquímica, ou seja, você precisa também sempre tentar conciliar conteúdos, conectar conteúdo, porque quando você faz essas conexões, você começa a memorizar com muito mais facilidade. Uma outra grande dificuldade dos alunos é saber aplicar as fórmulas. E como que você melhora essa aplicação de fórmulas? Como que você memoriza as fórmulas do Enem? Uma dica que eu posso dar para memorizar essas fórmulas do Enem, então, primeiro ter um entendimento profundo das fórmulas, ou seja, ao invés de você tentar decorar, primeiro entenda como que aquela fórmula é criada. Ao invés de você pensar, eu vou decorar a forma sorvete aqui, não, não, não. Você tem que pensar, pô, o que que é o S0, né, a posição inicial, né, a posição final, né, o V, velocidade, por que que é assim, por exemplo, a equação fundamental da ondulatória, sabe montar a equação fundamental da ondulatória, e tem professores que ensinam exatamente dessa forma, e cara, o teu aprendizado acaba sendo fenomenal. Tem vários professores de física aqui do YouTube que ensinam dessa forma de forma totalmente gratuita, como por exemplo o professor do Universo Narrado, ele ensina mais ou menos dessa forma, ele ensina, por exemplo, como que aquela forma surgiu, e a partir desse momento você não esquece mais, você entende que não precisa memorizar. Mas é claro que faltando às vezes pouco tempo pro Enem, você quer fortificar e quer garantir que você vai lembrar de todos os conteúdos, então é importante, por exemplo, que você utilize ferramentas de auxílio como os flashcards. Se você utiliza ali os flashcards para estudo, você consegue memorizar as formas de forma muito rápida. Inclusive, é por isso que lá no Memorize eu liberei alguns decks de flashcards de física, onde tem as fórmulas. Então, ondulatória, tem alguns flashcards que tem as fórmulas de ondulatória, de termologia, de cinemática, mesma coisa. Por quê? Porque ali vem uma pergunta, por exemplo, para ver se você entendeu. E geralmente essas perguntas é de uma forma mais inteligente. Se eu aumento a frequência, o que que diminui? Qual a equação fundamental da ondulatória? Como que eu acho um período? O que que é um campo harmônico? Ou seja, a gente vai fazendo sempre essas perguntas ali dentro dos flashcards que ajudam o aluno a memorizar e ver se ele tá ligado, ver se ele tem um raciocínio rápido para resgatar isso durante a prova do Enem. Para você também saber aplicar as formas, é importante que você saiba identificar as questões que caem na prova do Enem, ou seja, identificar os padrões de questões. Ou seja, você olha ali para as questões e você já sabe, caramba, essa questão é uma questão padrão, ela cai todo ano na prova do Enem, então eu já sei qual tipo de fórmula que eu tenho que aplicar porque é padrão. Essa questão é de eletrodinâmica, é uma questão de potência, eu vou aplicar a fórmula do Pio. Essa questão aqui tá pedindo a resistência, eu vou aplicar a fórmula do Rui. Ou seja, você vai sempre ter uma noção, essa questão é de circuito elétrico, essa questão é de pilha, essa questão é uma questão clássica de cinemática, movimento uniforme. Geralmente aqui na parte de resolver problemas, temos dois tipos de questões lá na prova de física. O primeiro tipo de questão são as questões mais teóricas, ou seja, são questões que você precisa dominar os conceitos, você vai trabalhar em cima de eliminações e em cima de palavras-chave. Essas questões, elas não exigem um grande grau de conhecimento do conteúdo, ela não exige que você, por exemplo, consiga ali interpretar totalmente o conteúdo, é basicamente uma questão papum que eu chamo. Geralmente as questões de ondulatória, elas são questões mais teóricas e fáceis justamente por isso, porque elas envolvem os conceitos, os fundamentos da ondulatória, né, os fenômenos da ondulatória, efeito Doppler, ou seja, ela envolve esses tópicos, onde você consegue muitas vezes acertar as questões por eliminação, por raciocínio e também utilizando as palavras-chave. Dentro de termologia é a mesma coisa, e a gente tem as questões que envolvem também a parte de cálculo, ou seja, são o segundo tipo de questões, questões que envolvem mais a identificação do conceito e aí sim a aplicação de fórmulas, e aí entra a análise dimensional, que é uma coisa que você precisa pesquisar. Não dá para eu abordar nesse vídeo aqui, por exemplo, o que é análise dimensional dentro da física, mas você pode, por exemplo, depois desse vídeo, já deixar anotado aí, para você pesquisar aqui no YouTube análise dimensional para física e assistir uma aula completa sobre esse tópico, porque é muito importante e vai te garantir várias questões dentro da prova de física só dominando a parte de análise dimensional. É importante que você domine também a parte de esboço, diagramas, porque cai bastante dentro da prova ali do Enem, ou seja, você conseguir fazer os esboços das questões. Também a parte de etapas, você conseguir montar as equações. Geralmente as equações, elas têm etapas, né, para você conseguir chegar ao raciocínio final, à resposta final. Se você não sabe montar uma equação, você sempre vai acabar se perdendo, né? Então é ideal que você treine isso quando estiver desenvolvendo ali as questões de cálculo, e você vai aprender isso através da estratégia de prova, ou seja, pegando as provas antigas do Enem, identificando os padrões de cobrança, trabalhando em cima das resoluções das questões, fazendo um bom aprofundamento dos erros, e tudo isso eu vou estar ensinando também dentro do meu treinamento Arte da Guerra, que é um treinamento que eu faço nessa reta final para as provas do Enem. Ali dentro, além de eu te explicar como que você tem que estudar nessa reta final, como que você vai revisar melhor, como que você vai estudar os novos conteúdos, ou seja, conteúdos de física aqui que você ainda não viu e precisa ver, como que você estuda de uma forma rápida, para pegar os conceitos rápido e aprender e acertar as questões. Eu também te explico como funciona a TRI e te mostro na prática quais são as questões mais difíceis de física, quais são as mais fáceis, qual que você tem que acertar primeiro e pontua mais na prova. Te explico também a importância ali dentro da prova de natureza, como montar uma boa estratégia para esse segundo dia, para que você
consiga garantir os acertos, já que física é uma matéria que você tem dificuldade, é importante que você saiba, por exemplo, como que você vai resolver a prova de natureza e garantir os seus acertos de física. E se eu tô dizendo para você que você vai pegar os padrões de questões estudando os erros, é essencial que você saiba fazer um bom caderno de erros, que você saiba criar flashcards utilizando inteligência artificial, e tudo isso eu vou mostrar dentro do treinamento Arte da Guerra. As vagas estão abertas, o link tá aqui na descrição, por um valor extremamente acessível, apenas R$ 67,00 à vista, pode ser parcelado em até 9 vezes, você tem acesso completo a esse treinamento, e se você precisa de banco de questões junto, ou correção de redação, você pode adquirir ali junto o banco de questões por mais R$ 30,00, o banco de questões Memorize completo, com mais de 180 mil questões, provas antigas, listas de simulados, todos prontos. Essa semana as vagas para o treinamento está aberta, você vai entrando ali dentro, e ao longo das próximas semanas vai sair novas aulas e novas lives lá dentro do curso, então você pode pegar agora desde o início e já começar a aplicar nas provas. Vamos para a nossa parte final agora, onde eu vou te passar um cronograma de 8 semanas, já que restam apenas 8 semanas para a prova do Enem, te explicando a ordem dos conteúdos que você vai estudar e quais são os tópicos fundamentais que você precisa garantir que você estudou e que você revisou também nessa reta final. Esse cronograma, ou essa ordem, ela serve tanto para você revisar os conteúdos, se você vai fazer uma revisão nessa reta final, serve para você saber o que tem que estudar, se você ainda não estudou os conteúdos, e se você tá vendo esse vídeo ainda depois de um certo tempo, ou seja, você quer pegar esses conteúdos por mais tempo, pro Enem 2025, você pode pegar esses conteúdos e espaçar ali durante o ano, ou seja, estudar com detalhes cada um desses assuntos, dividindo cada fase ali durante os meses do seu ano para você aprofundar. Bom, o cronograma de 8 semanas eu divido ele em 3 fases e no final um aprofundamento. Dentro dessas 3 fases, o que eu vou dividir aqui para vocês, né? A gente tem a fase 1, a fase 2, a fase 3 e o aprofundamento. A fase 1 é o assunto mais fácil, mais teórico e também mais recorrente dentro da prova. Ou seja, ondulatória e terminologia são os 2 conteúdos que mais caíram nos últimos 5 anos de prova do Enem e que também são considerados conteúdos teóricos, que você consegue começar a estudar eles junto com a parte da matemática básica, da parte de grandezas ali, e você vai evoluindo na matemática básica, fortificando a sua base, e ao mesmo tempo você vai estudando esses 2 conteúdos na primeira fase ali do estudo da física. Os tópicos que você precisa dominar dentro de ondulatório, então nesse momento agora, por favor, você vai tirar um print, você vai anotar em algum lugar para que você estude esses conteúdos, ou se você já estudou, você volte para revisar pelo menos eles. Na ondulatória são 4 tópicos fundamentais, tá? Equação fundamental da ondulatória, fenômenos ondulatórios, ondas estacionárias, acústica e efeito Doppler, tá? Em ordem dentro do que mais cai e que vem mais aparecendo na prova do Enem, né? A equação fundamental da ondulatória é muito rápida e fácil de você pegar, você vê dentro de uma aula de 10 minutos. Fenômenos da ondulatória é você pegar ali tudo que está relacionado aos fenômenos de reflexão, difração, polarização. As ondas estacionárias é muito importante que você entenda também os conceitos, porque vem aparecendo nos últimos anos, e a parte da acústica, efeito Doppler, principalmente a questão do som, você entender ali o que é timbre, e principalmente pegar as questões do efeito Doppler para você entender como que esse padrão é cobrado ali dentro da prova. Se a gente pega agora 8 semanas para a prova do Enem, eu recomendo que você pegue esse conteúdo de ondulatório aqui e tente revisar ele em pelo menos umas 2 semanas, ou seja, nessa primeira semana você vai ver equação fundamental da ondulatória e fenômenos ondulatórios, e na outra semana você aprofunda em ondas estacionárias, acústica e efeito Doppler. 2 semanas é o suficiente para você pegar e trabalhar em cima das questões do Enem. Depois disso, você vai para termologia, ou seja, dentro da termologia são 4 principais conteúdos: transmissão de calor, potência térmica, calor sensível e mudanças de fase. Eu recomendo também que você gaste 2 semanas para dentro de termologia, 2 semanas vendo transmissão de calor e potência térmica, e depois você vê calor sensível e mudança de fase, né? Ao todo daí vai dar 4 semanas, você mata isso agora no mês de setembro, e aí você vai ali pro mês de outubro para a fase 2. Se você tiver mais tempo, ou seja, se você, por exemplo, quer estudar em cada detalhe, fazer cada questões, não ficar ali apenas no que mais cai em relação à prova do Enem, você pode dividir essa fase 1 aqui em mais ou menos uns 2 meses, ou seja, gastar um mês dentro de ondulatória, ver cada conteúdo dentro de uma semana, e um mês para termologia, um conteúdo dentro de cada semana. Como a gente tá falando agora de 8 semanas para ver de uma forma mais rápida, eu recomendo que você pegue e veja 2 conteúdos em uma semana ali, para dominar de forma mais rápida, e vai ser um conteúdo mais revisional. Na fase 2, você vai para a parte da mecânica. A mecânica tem vários conteúdos que podem cair, os 2 principais que aparecem na prova do Enem que você precisa estudar são esses 2 principais aqui: cinemática e dinâmica. O que dentro de cinemática e dinâmica? Já que tem vários tópicos ali dentro. Dentro de cinemática você tem que dominar movimento uniforme, movimento circular, são os 2 mais importantes. Se você quer revisar 2 assuntos que vai cair, por exemplo, garantir mais 2 questões na prova, é movimento uniforme e movimento circular. É o que vem aparecendo nos últimos anos. Depois, queda livre, lançamento vertical. Sempre tá caindo. Ou seja, estudando esses 3 primeiros,
3 questões que vão cair esse ano na prova do Enem. O quarto, lançamento horizontal, não cai sempre, tá? Mas caiu aí no mínimo umas 2 questões nos últimos 5, 6 anos de prova. E movimento uniforme variado, não cai muito, caiu aí 1, 2 questões nos últimos 5, 6 anos de prova. Se eu fosse revisar agora a cinemática na reta final, ou fosse estudar faltando pouco tempo, eu pegaria ali, colocaria ali 2 semanas para cinemática, ou 1 semana mais ou menos ali para cinemática, e veria ali movimento uniforme, movimento circular e queda livre. Veria em uma semana movimento uniforme e movimento circular, e na outra semana queda livre, lançamento vertical e a parte de lançamento horizontal. Depois, uma semaninha, vai estudar a parte de dinâmica, vendo lei de Newton, força atrito e polias. Lembrando que isso aqui eu tô falando de uma forma mais revisional. Então, dentro do meu estudo seria 2 semanas para ondulatória, 2 semanas para termologia, foram 4 de 8. Depois, eu veria ali 2 semanas para cinemática, uma semana para dinâmica, ou seja, foram 7 semanas. E na última semana eu veria o último assunto de eletricidade da fase 3. Dentro de eletricidade a gente tem vários tópicos, como por exemplo, eletrodinâmica, eletrostática, né, estática ali. E eu veria a parte mais de eletrodinâmica aqui. Dentro de eletrodinâmica, o que geralmente cai? Cai associação de resistores e circuitos elétricos, primeira lei de Ohm e resistência elétrica, geradores elétricos e potência elétrica. O que eu veria ali na última semana? Eu faria um aulão geral da parte de eletrodinâmica e tentaria revisar principalmente a associação de resistores e circuitos elétricos e também a primeira lei de Ohm e resistência elétrica, ou seja, os 2 primeiros conteúdos, se eu fosse pegar na última semana ali. Como faltam 8 semanas, o ideal é que você pegue mais como forma de revisão. Dica que eu vou te dar. Se você, olha só, esse aqui é fundamental agora, tá? Antes de eu falar desses assuntos de aprofundamento aqui. Se você já viu ondulatória e termologia a partir desse momento, pega esses conteúdos aqui, tá? E não vê eles agora. Usa apenas como forma de revisão. Você pode pegar e revisar esses assuntos fazendo as provas antigas e você já vai revisar esses assuntos. Vai direto agora para essa reta final, ou seja, as últimas 8 semanas, para cinemática e dinâmica. Então o que você faz? Você pega agora as 4 primeiras semanas, você gasta 2 semanas em cinemática, 2 semanas em dinâmica e as últimas 4 semanas você fica focando em eletricidade e eletrodinâmica, porque geralmente cai umas 3 questões de eletrodinâmica na prova de física, tá? Então é importante que você domine isso aqui. Se você dominar esses 4 principais conteúdos, isso aqui engloba ali geralmente 10 a 11 questões do que cai em física, tá? E aí geralmente cai 15, as outras 4 questões que vão cair na prova estão entre esses tópicos aqui, são os tópicos de aprofundamento. Quem que vai ver esses tópicos de aprofundamento? Quem conseguiu ver todos esses tópicos aqui, conseguiu aprofundar, já tá garantindo os acertos nessas provas aqui e quer aumentar os acertos e quer gabaritar a física, quer ir até o final, ou seja, quer ir além, Renato, me fala os tópicos mais específicos para dar uma revisada. Então a gente tem aqui em primeiro lugar óptica, se você quiser dar uma breve revisada, você vai lá e vai dar uma estudada em fundamentos do olho humano. Então vamos pegar aqui, ó, dentro da óptica, né, os últimos conteúdos, você vai ver fundamentos do olho humano, depois trabalho em energia, o que você vai ver? Sistemas conservativos e dissipativos, depois estática, o que você vai estudar? Estática do corpo extenso, magnetismo, o que tem para ver dentro de magnetismo? Introdução eletromagnética, campo magnético e força magnética, caindo bastante na prova do Enem, no último ano também caiu, ano passado acho que caiu umas 2 questões, ou uma questão caiu ano passado, mas todo ano vem caindo a parte de magnetismo, principalmente a parte de campo magnético, é o que vem aparecendo na prova, e eletrostática, se você quiser dar uma olhadinha, cargas elétricas e eletrização. Quem que vai estudar isso aqui? Recomendo para quem já está, por exemplo, garantido, já viu toda a ondulatória, já viu toda a termologia, toda a mecânica aqui, cinemática e dinâmica, e viu a parte de eletrodinâmica. Você que é um aluno aí mais avançado, já estudou ondulatória e termologia, faz uma revisão rápida de uma semana, trabalha mais com as provas antigas de resolução, não volta do início revendo os conteúdos. Foca mais em cinemática, dinâmica e eletrodinâmica agora. Mês de setembro, cinemática e dinâmica, e outubro, foca 100% em eletrodinâmica. E se sobrar tempo, dá uma olhadinha em ótica, trabalha energia e magnetismo. Dica final para realmente fazer umas 12 questões de física: eletrodinâmica, óptica, trabalho energia e magnetismo. Olhando esses conteúdos aqui, pessoal, você consegue aí garantir no mínimo, umas 10 questões das 15 que vai cair em física. E, cara, isso aí já é um notaço, né? Se você mandar bem na parte de biologia, na parte de química, isso aqui já te dá uma nota absurda dentro da prova de física. E olha só, cara, eu montei aqui um esquema perfeito para você conseguir ser aprovado e dominar a prova de física do Enem. Se esse vídeo aqui realmente te ajudou, se esse vídeo aqui realmente trouxe uma visão estratégica muito mais do que apenas jogar um cronograma e eu vim aqui dizer, olha só, primeiro lugar, estudo ondulatória, segundo, termologia, que era o óbvio, você já sabe isso, eu te passei em detalhes. Tópicos que você tem que estudar, qual que é a base fundamental da matemática que você tem que ali, né, reforçar, o método que você tem que utilizar, e se você, claro, quer isso de forma muito mais aprofundada, quer aprender como usar as provas a seu favor, quer ver quais as questões, porque eu separei aqui, ó,
Só que isso aqui eu vou mostrar lá dentro do curso Arte da Guerra, tá? Padrões das questões. Eu separei as questões do Enem 2023 aqui, entre as questões fáceis e medianas, questões que caíram dentro da prova do Enem, por exemplo, essa aqui foi a questão mais fácil de física que caiu no ano passado. Olha só, essa questão de cinemática aqui, ó, Muca da livro que caiu questão de dinâmica, questão de ondulatória, questão de óptica que caiu no passado, ou seja, isso aqui eu vou mostrar lá dentro do curso Arte da Guerra. Então se você quer adquirir, fazer parte aí do curso Arte da Guerra, no treinamento, aprofundar em física, saber o que caiu no ano passado no Enem 2023, padrões de questões, como resolver essas questões aqui, padrão de questão. Tá aberto as vagas, clica ali, garante a tua vaga. Essa semana tá aberto, não sei por quanto tempo a gente vai deixar esse valor promocional, apenas R$ 67,00 à vista. Você tem acesso a esse treinamento intensivo da reta final. Por mais R$ 30,00 você tem acesso ao banco de questões completo do Memorize. Por mais R$ 25,00 você consegue ter acesso também a 6 correções de redação até a prova do Enem. Caramba, uma oferta imperdível, né? É só para quem tá agora nessa reta final do Enem. Depois do Enem vai estar fechado esse curso, ele não vai estar mais aberto, não vai dar pra você comprar mais, tá? É só para quem vai fazer o Enem 2024 agora, tá certo? Gostou desse vídeo? Não se esquece de se inscrever no canal, pelo amor de Deus, se inscreve nesse canal aí, porque eu tô entregando muito conteúdo para te fazer ser aprovado. Valeu, até a próxima.